Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui pelo nosso Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje que é o dia, olha só, hein? Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E por conta disso, vamos falar com o vereador e assessor previdenciário Matheus Antônio Heller. Vai ser um assunto aqui sobre a violência. Aí vi que o Rafael acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Xalim, meu querido amigo, daqui a pouco o vereador deve estar chegando por aqui e a gente vai iniciar esse papo aí muito proveitoso sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, né? E Letícia Castro, seja bem-vinda. Instituto de Governo Aberto, acabamos de ter um excelente programa, Parlamento Aberto Entrevista com a Laila Belix, foi muito legal. Aliás, aproveito e convido aí quem tiver por aqui a acompanhar, se não pôde acompanhar ao vivo, que acompanha ali nos canais da Câmara, no Facebook, no YouTube. Foi uma conversa de 1h30 com o tema transparência no alvo da pandemia. O presidente Gilmar Rota também esteve lá com a gente na live, está aqui agora também, nessa live das 5 horas diária que nós fazemos. Seja muito bem-vindo, muito boa a participação do presidente, relatando toda essa experiência aí de um gestor público que está tomando a frente das questões da transparência e trazendo isso aqui à Câmara de Vereadores. Nós estamos esperando o vereador Matheus Antônio Heller, que será o nosso entrevistado dessa tarde, né? Estamos aqui aguardando ele chegar. E o nosso assunto aqui, como eu falei no início, vai ser a violência contra a pessoa idosa. São situações muito complicadas que estamos vivendo nesse período de pandemia, vários índices, aqueles sobretudo relacionados à violência doméstica, né? Como por exemplo a violência contra a mulher, que se dá muito dentro de casa, assim como a violência contra idoso, contra pessoas com deficiência também, onde você tem ali dentro da casa, nessa necessidade de isolamento social, as pessoas acabam tendo essas atitudes violentas e acabam cometendo crimes. Enquanto a gente espera o vereador Matheus Heller entrar aqui com a gente, vou passar alguns dados para você que foram divulgados hoje pela Prefeitura de Piracicaba, dados relacionados ao Covid-19. Aí o Matheus Heller acabou de entrar aqui, vou chamar ele antes de mais nada. Matheus, bom sempre lembrar que foi o presidente aqui da Câmara que também, enquanto presidente, foi o primeiro a abraçar a causa da transparência e nos ajudar a desenvolver essa pauta aqui. Vereador, o senhor me escuta? Eric, está me ouvindo? Eu te ouço, mas não te vejo. Só um minuto aqui, que essas habilidades aqui você é muito melhor do que eu, viu? Fica tranquilo que aqui a gente está acostumado a... Sabe aquele jogador que está acostumado a jogar no campo bom e no gramado ruim? Então a gente vai em qualquer lugar. O toque de bola é o mesmo aqui. sempre buscando aí fazer o jogo rolar. Eu acho que talvez... Oi. Só um minutinho que eu vou falar para o Hugo aqui, que é quem está cuidando, para ver se a gente consegue habilitar a câmera aqui. Um minutinho só. Pois não. Normalmente quando acontece isso é por conta de conexão. Às vezes saindo e voltando, ele restabelece. É por conexão mesmo. Só um minutinho. Olá, pessoal. Estamos aqui esperando o vereador Matheus Heller. Ele está tendo um pequeno probleminha ali na conexão. Daqui a pouco ele já volta, ele está aqui com a gente. Estou chamando ele de volta. É normal, você sabe que essas lives aqui do Instagram... Nesse horário, inclusive, são várias lives que acontecem e acabam tendo esse problema de conexão. Eu acho que... Eles estão lá tentando. Enquanto isso, eu vou passando informações para vocês aqui. Hoje, a Prefeitura de Piracicaba, lá pelo Centro de Comunicação Social, divulgou
os novos dados, né, da Covid-19 em Piracicaba, tivemos mais 2 óbitos de ontem para hoje, mas de acordo com os últimos dados que nós aqui apresentamos na sexta-feira, de acordo com a sexta-feira, foram, na verdade, 5 novos óbitos, porque eram 48, agora chegamos a 53 pessoas que faleceram por conta da Covid-19. E vamos lá tentar de novo aqui. Oi? Pois não, pode falar, vereador. Eric, tá conseguindo agora me ouvir? Eu ouvi, eu te ouço, mas infelizmente a imagem sua ainda não aparece. Você está perto do Wi-Fi? Como que é aí a instalação onde você está? Estamos sim, estamos aqui no gabinete, inclusive, próximo ao Wi-Fi. Conexão. Você sabe que eu já tive problema em outras lives, inclusive uma delas com o vereador Pedro Kawai, a gente começou a fazer e também acabou não aparecendo a imagem dele, e nós fizemos em formato meio de podcast, fomos conversando, mesmo sem a imagem dele, a gente foi conversando. Se o senhor não se importar, a gente pode ir conversando assim. O áudio está ótimo, tá? Só a imagem que não aparece, depois a gente edita como um podcast. O que o senhor acha? Então, podemos fazer, vamos só fazer uma última tentativa, eu vou sair, já vou entrar imediatamente. Se não der, a gente faz dessa forma, pode ser? Sem problemas, vereador, fique à vontade. Eu vou sair e já volto já. Então, como eu estava aqui informando o pessoal, né, hoje chegamos a 53 óbitos causados por Covid-19 em Piracicaba, e também foram 64 casos positivados de ontem para hoje. Já são 1.377 pessoas com Covid-19 em Piracicaba, sendo que existem ainda 541 pessoas em tratamento. Então, os dados ainda em Piracicaba são bastante alarmantes. Estamos aí numa curva ascendente dos dados. Eric, realmente o Instagram ele não quer me ajudar, viu? Mas fica tranquilo, vereador. Vamos conversar porque a gente faz um podcast e eu tenho certeza que as informações serão da maior qualidade, como o senhor tem domínio total sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é sobre a violência contra a pessoa idosa. Hoje, inclusive, vereador Matheus Antônio Weller, eu estava aqui antes do senhor entrar aqui na nossa live, lembrando, né, nós tivemos um programa Parlamento Aberto Entrevista hoje à tarde, né, inclusive o presidente Gilmar Rota também participou, e eu lembrava aqui, né, a importância que o senhor teve como sendo o presidente da Câmara que iniciou esse processo de abertura, de transparência da casa. Então, primeiramente, eu só gostaria de agradecer por todo esse apoio que o senhor sempre nos deu aqui enquanto servidor e agradecer a disponibilidade de tirar aí 1 hora do seu dia para a gente conversar desse assunto tão importante. Muito obrigado, viu? Eric, sou eu quem agradeço as suas palavras, dizer que enquanto fui presidente da casa, o nosso principal papel e motivação e objetivo sempre foi a busca da transparência. Foi de um poder legislativo mais aberto, de um poder legislativo participante, no qual a sociedade possa efetivamente participar do processo legislativo, e para isso eu pude contar com a ajuda de todos os servidores, com a ajuda de todos os diretores, e poder hoje ouvir isso de você é motivo de muita alegria, e também, nesse momento, também agradecer ao nosso presidente Gilmar Rota, que deu continuidade ao nosso trabalho, fazendo muito mais do que eu fiz. Eu, sem dúvida alguma, iniciei abrindo a transparência, deixando o nosso parlamento mais transparente, mas o vereador Gilmar Rota vem com toda a sua sabedoria, com sua experiência, podendo fazer esse papel de deixar o nosso legislativo cada vez mais transparente, cada vez mais aberto e cada vez mais acessível à população de uma forma única que somente ele sabe fazer. Então, aqui eu também rendo as minhas homenagens a ele. Bacana. E hoje tivemos um programa muito legal à tarde aí, foi 1h30 de conversa sobre transparência no alvo da pandemia, mas hoje aqui na nossa live, nosso assunto é a violência contra a pessoa idosa. E por quê? Porque o número de denúncias de violações contra
pessoas socialmente vulneráveis, como os idosos, como crianças, como as pessoas com deficiência, que estão registradas lá no portal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, cresceu nos últimos meses após o anúncio de regras para o combate à pandemia, como o isolamento social. Esses dados que eu vou apresentar aqui, eles constam do relatório da Ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E claro, coincidentemente hoje é o Dia Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A gente sabe do trabalho que o senhor tem histórico de defesa do idoso, de busca pelos direitos dos idosos. E a campanha deste ano alerta para as violações dos direitos dos idosos durante a pandemia do novo coronavírus. E aqui vão os dados, tá? De 17 de março a 24 de abril, pouco mais de um mês, foram registradas 705 denúncias pelo Disque 100, somente contra pessoas idosas, tá? Entre as 3 principais motivações das denúncias, 387 foram em razão da idade, por ser idoso. Depois, 215 em razão do conflito de ideias. E depois, na sequência, 114 desses registros são em benefício do benefício financeiro. E aí eu pergunto ao senhor vereador Matheus Zeller, que também é assessor previdenciário, como que o senhor vê esses aumentos desses casos? A violência doméstica contra o idoso estaria mais expressiva agora, com a permanência da questão do isolamento, no período do isolamento, ou é uma violência que a gente já pode ter visto como algo dentro da nossa realidade nacional? Sim, Eric, primeiro, parabéns por essa entrevista. É um motivo de muita alegria poder conceder essa entrevista num dia tão importante que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Sem dúvida, respondendo a sua pergunta, há cerca de um mês, o médico gerontólogo, o ex-diretor da OMS, Dr. Kalash, deu uma entrevista à Folha do Estado de São Paulo, dizendo exatamente isso. Além do fato de muitas pessoas ficarem mais tempo em casa e de uma forma completamente ociosa, sem sentido, isso acaba, infelizmente, aumentando os atritos e, consequentemente, a violência também. Além disso, Kalash fala que com a pandemia cresce também, com a violência, cresce também a violência psicológica, quando aparecem os discursos aí como em relação aos idosos, no seguinte sentido: deixa morrer, porque esse já viveu muito. Ele chama isso de gerontocídio. Em 2005, teve uma enquete, Eric, realizada pelo Portal do Envelhecimento, que concentrou-se numa seguinte pergunta: qual é a imagem do velho que a sociedade brasileira está criando? E, lamentavelmente, nós tivemos dados alarmantes, que dessa pergunta sobre o que a sociedade vê sobre a imagem do velho, mais da metade entende que o idoso é um peso para a sociedade. 45% dos internautas entendem e disseram que o velho é um ser com experiência acumulada, porém 55% entende que não. Desses 55%, 36% dos internautas responderam que ele é um peso a ser carregado, 12% o consideram improdutivo, e para 7%, velho é um sinônimo de doente. Então, é muito triste poder ter essa informação que 55% dessa pesquisa que foi feita entende que o idoso da nossa sociedade, que trabalhou tanto pelo nosso país, pelo mundo, a sociedade entende que ele seja um peso. Então, Eric, é preciso, mais do que nunca, que a gente divulgue, nesse momento, não só a importância, a necessidade de nós cuidarmos dos idosos, de protegê-los, mas também dos canais de denúncia, ainda mais hoje, nesse dia tão importante, que é através do telefone 100, ou mesmo acionando a Polícia Militar, ou então a Guarda Civil. Até porque, mesmo antes, é importante dizer isso, que mesmo antes da pandemia, já estava ocorrendo um aumento dos casos. Para você ter uma ideia, em 2018, foi registrado um aumento de 13% no número de denúncias sobre violência contra idosos, em relação ao ano anterior. Foram cerca de 38 mil notificações,
sendo que a maioria das agressões foi cometida nas residências das vítimas, ou seja, 85%. Então, de 100% das agressões, 85% foi acometida nas residências das vítimas, e dessas 85% dessas agressões, 52% são agressões feitas pelos filhos e 7,8% pelos netos. Ou seja, 60% das agressões em ambiente familiar acontecem pelos filhos e pelos netos. Exatamente pelo núcleo familiar, o qual o idoso confia, né? O idoso confia nos netos, nos filhos. Então, a quebra de confiança ocorre exatamente no núcleo familiar. Olha, esses dados são bem assustadores, viu? 60% é um número assustador. Imaginar justamente isso que o senhor está colocando, que são as pessoas de confiança, né? Eu não convivo, né? Eu já moro, né? Não moro com meu pai, não moro com minha mãe, mas eles são idosos. Mas, por exemplo, a minha irmã mora, né? A gente sabe a boa relação que é você ter um idoso na sua casa, alguém que possa te passar experiência, que possa né, ter toda aquela convivência, e é realmente assustador, né? Agora, existem tipos diferentes de violência, né? Como que o senhor classificaria cada tipo dessa violência, vereador? Eric, a violência contra a pessoa idosa, ela pode ser as visíveis e as invisíveis. Eu diria as visíveis como a violência, como a morte, como as agressões físicas, as que ocasionam lesões nos corpos dos idosos. Essas são as violências visíveis. Porém, nós temos as invisíveis, aquelas que ocorrem sem machucar o corpo, mas provocam, sem dúvida alguma, um sofrimento, desesperança, depressão, medo, ocasionam suicídio. A maioria dessas últimas violências é incontável. A OMS define a violência, que eu vou ler bem rapidamente, ela define a violência como a pessoa idosa: ações ou omissões cometidas uma vez ou diversas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo assim o desempenho de seu papel social. A violência acontece como uma quebra de expectativa positiva por parte das pessoas que a cercam, sobretudo dos filhos, dos cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, da comunidade e da sociedade em geral. Assim, Eric, a natureza da violência contra a pessoa idosa pode se manifestar de várias formas, e aqui eu resumo algumas: abuso físico, psicológico, sexual, abandono, negligência, que é altíssima, é o que primeiro está nessas pesquisas aí, é a negligência, abusos financeiros, já foi dito aqui por você, autonegligência. Todos esses tipos de ação ou omissão podem provocar lesões graves, físicas, emocionais e até mesmo a morte. A Lei 12.461 de 2011, que reformulou o artigo 19 do Estatuto do Idoso, ela ressaltou a obrigação da notificação dos profissionais do âmbito da saúde, de instituições públicas ou privadas, às autoridades sanitárias, quando constatarem casos de suspeita ou então a confirmação de violência contra pessoas idosas. Bem como, então, que seja comunicado às autoridades competentes, como a autoridade policial, o Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Nacional do Idoso. Falamos, pois, de violências visíveis e as invisíveis. E para finalizar aqui essa pergunta, Eric, com relação à penalidade, ela está prevista também no artigo 19 do Estatuto do Idoso. E essa penalidade ela pode variar de detenção de 2 meses até 1 ano, como chegar até reclusão, de 4 a 12 anos de reclusão. Perfeito. Agora, o senhor tem um trabalho muito amplo, né, muito longínquo, vamos dizer assim, né, como assessor previdenciário, né? Eu queria pontuar a questão da violência patrimonial, né? A gente sabe dessa coisa, por exemplo, muitas vezes o idoso que não tem acesso aí à forma de receber
a sua aposentadoria, a sua pensão, ele acaba também sendo enganado, né, por exemplo. E aí eu queria que o senhor falasse, enquanto assessor previdenciário, inclusive, quais são as formas de proteção a esse tipo de violência, quais são os caminhos para se proteger em torno disso, ao receber o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão. Que maneira que o senhor costuma orientar as pessoas idosas com quem faz essa assessoria? Sim, Eric, inicialmente dizer que essa é uma situação muito complicada. Para você ter uma ideia, nós temos um dado aqui, antigo, mas de extrema importância. Em 2012, foi realizado um estudo e foi verificado que a violência psicológica e a financeira estão presentes em 85% das demandas relacionadas a crimes contra idosos no Poder Judiciário. Então, é preciso que os familiares e mesmo as pessoas que trabalham com os idosos, cuidadores dos idosos, fiquem atentos a mudanças de comportamentos, a sinais de mudanças de humor, ou então tristeza repentina, desconforto do idoso em ficar próximo de algumas pessoas. Esses são alguns dos sinais que podem indicar, sim, que essa pessoa está sofrendo algum tipo de violência financeira. A gente sabe que no Brasil, boa parte das famílias, elas são sustentadas e têm como arrimo da sustentação financeira a renda dos aposentados, a renda dos benefícios daqueles que recebem um benefício do INSS, seja um benefício previdenciário ou então um benefício assistencial. E muitas pessoas acabam tendo o seu benefício retirado, porque algumas pessoas usam o benefício dos idosos, as aposentadorias, as pensões por morte, enfim, todos os benefícios, e acabam utilizando esses valores para uso próprio e acaba deixando aí o titular do benefício sem nenhum valor. Então, o que a gente aconselha é exatamente isso, que quem está próximo desses idosos, que verifiquem o comportamento deles. Se porventura eles não apresentam algum sinal de susto em ficar próximo de alguém, normalmente eles vão apresentar algum sinal de que não está muito bem a situação e aí é hora sim de agir. Pessoal, que está entrando aqui na nossa live aqui do Parlamento Aberto, pelo nosso perfil do Instagram, infelizmente nós estamos tendo um probleminha ali de conexão do vereador Matheus Zeller, mas tá o conteúdo, dá para você ouvir aí o que ele está dizendo, que estamos aqui conversando sobre a violência contra a pessoa idosa, apresentando vários dados importantes dessa violência, de como combater. Acabamos aqui de falar da questão da violência patrimonial. Então, infelizmente estamos tendo esse probleminha, né, vereador? Mas está aqui correndo a live e essa live vai virar um podcast lá no nosso canal do YouTube. Você poderá também acompanhar todo esse conteúdo muito importante aqui nesse dia mundial, né? De defesa Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o senhor colocou aqui a questão do Disque 100, né? Que é o canal, que é o telefone para você denunciar a violência contra o idoso. Agora, a gente sabe que por conta da quarentena, por conta do isolamento social, vários serviços do Estado acabaram tendo que se readequar numa nova dinâmica por conta aí do isolamento social. Queria que o senhor falasse como que estão os atendimentos desses serviços, eles estão funcionando, a pessoa pode ter confiança na maneira de fazer essas denúncias, como que isso funciona? Sim, alguns serviços estão funcionando, Eric, como o acesso para que o idoso tenha essa prestação a ele. Mas muitos serviços não estão funcionando e é um momento que as pessoas têm que tomar cuidado e a família também tem que se atentar a isso, porque é nesse momento que os golpes podem acontecer. Então, as fraudes e os golpes, eles acontecem exatamente no momento como esse, no momento de pandemia, onde as pessoas ficam mais vulneráveis a algum tipo de golpe. E a gente sabe que muitas pessoas falam que o golpe ele é fácil e que muitas pessoas não vão cair nesse golpe. As pessoas que realizam esses golpes, na verdade, são muito habilidosas e, de fato, conseguem nos enganar. Então, os bancos, as lojas, elas têm divulgado quais serviços eles fazem e quais não fazem através do telefone.
Então, é importante que esse idoso nunca esteja sozinho. Sempre que for receber uma ligação em casa, pedindo algum dado, ou então alguma informação, que ele desligue o telefone e que ele peça para algum parente ligar, algum filho, algum neto ligar. Nesse momento, na verdade, é difícil falar isso, mas hoje em dia desconfie de tudo e de todos. Então, às vezes é melhor parecer não tão bem educado e acabar exagerando na preocupação do que ser educado e acabar caindo num golpe. Quanto aos serviços de prestação do idoso, para poder dar essa garantia para ele, nós temos o Disque Idoso, funciona normalmente, a pessoa pode fazer a denúncia através do digitando 100, ou então ligando para a Polícia Militar, ou até mesmo para a Guarda Civil. Então, esses órgãos, eles estão em funcionamento, o Ministério Público também está funcionando, então as pessoas têm a garantia dos seus direitos, sim. Perfeito. O senhor falou dos golpes, né? Me fez lembrar aqui, né? Semana passada, a minha sogra recebeu um golpe, que é aquele velho golpe do liga, aí coloca uma pessoa para falar com a voz ali de uma menina, né? No caso, seria a minha esposa ali, no caso, estaria sendo sequestrada. Também tem essa violência dos golpes, né? Como que existe alguma forma, o senhor colocou aqui, bem colocado, inclusive, que é melhor ser mais desconfiado do que dar a mão, né, querer ser legal e acabar caindo no golpe, né? Mas quais são os golpes mais comuns? Eu estou citando esse porque é um golpe que a minha sogra, aliás, mandar um beijo para ela, para a Wanda, é muito gente boa, né? Uma sogra, não é porque eu sou genro dela, mas é porque ela realmente ela gosta de ter uma excelente relação e ela sempre recebe esse golpe e ela fala, pô, mas de novo, né? E agora ela já entendeu, mas como que a pessoa pode... Tem algum canal que ela pode saber quais são os golpes que estão sendo colocados? Como que ela pode se precaver disso? Sim, Eric, os golpes são os mais diversos possíveis. Então, o que eu posso dizer dos que eu conheço e são os mais comuns. As pessoas recebem ligações e ali as pessoas, os telefonistas pedem alguns dados. Olha, o senhor pode me confirmar um dado? E aí a pessoa vai confirmando, até que no final ela obtém todos esses dados e de posse desses dados, essas pessoas, elas conseguem, então, fazer empréstimo em banco. Eu digo isso como advogado, eu vejo vários casos que aparecem no escritório de pessoas que receberam uma ligação e, de repente, tiveram suprimidas, retiradas da sua conta bancária, valores absurdos. Saques que foram feitos, transferências que foram realizadas. Então, são os mais diversos golpes que são aplicados, golpes em face dos aposentados. O que tem de aposentado, Eric, que recebe carta de revisão, isso é uma infinidade. Olha, o senhor tem direito à revisão. Então, o senhor recebia, um exemplo, eles chutam um valor, o senhor recebia 100% do valor e caiu para 60%, o senhor tem direito a reaver esses 40%. Só que para reaver esses 40%, o senhor tem que fazer um depósito de R$1.000 aqui na Associação dos Aposentados, enfim, e ficar sócio. E no final a pessoa vai e deposita, na esperança, porque é normal, infelizmente. Nós vivemos num país em que as aposentadorias, os benefícios, não acompanham o poder de compra. Infelizmente, é muito triste poder dizer isso. A pessoa se aposenta com R$3.000 e, ao longo do tempo, vai receber R$1.500. E o valor dos alimentos, da medicação, sobe. E é sabido por todos que, com o passar do tempo, os problemas de saúde surgem, os cardiológicos, os circulatórios, e a medicação é necessária. E quando o Estado não fornece, a pessoa tem que ter a condição financeira e o valor para comprar. E esse valor, Eric, ele sai dos benefícios previdenciários, sai das aposentadorias. Então, não bastasse essa diminuição no valor das aposentadorias, o aposentado tem que contar ainda com uma perda do benefício. Porque em muitos casos que esses fraudadores fazem, eles conseguem fazer empréstimos absurdos em que o INSS desconta da folha 30% do valor do benefício e a pessoa passa a receber 70%. Gente, isso é muito preocupante, muito preocupante. Então, quando receber um comunicado na sua casa,
uma cartinha que seja. O pior é que eles usam muitas vezes até o logotipo da Previdência Social. Muito cuidado com os comunicados que vocês recebem em casa. Sempre procure ajuda, melhor dizendo, de um profissional. Pergunte para um filho, para um neto, procure um advogado, ou vá até o INSS, vá até a Defensoria Pública e verifique se esse dado é real. Porque, senão, você vai cair num golpe violento. Sem contar, e aqui eu vou finalizar essa fala minha e vou depois responder o que pode ser feito. Sem contar, Eric, os golpes, eu diria golpes legalizados aqui, entre aspas. Por que golpes legalizados? São aqueles empréstimos absurdos que são feitos, absurdos, em que a pessoa empresta 3 mil reais, por exemplo, para pagar em um ano e paga 9 mil. Né? Esses são os golpes legalizados, os absurdos, os juros que corroem o patrimônio do aposentado, que corroem a aposentadoria do aposentado. Então, para você ter ideia, eu atendi uma pessoa uma semana que ela foi fazer um empréstimo porque ela precisava, de fato, fazer um empréstimo. Infelizmente, vivemos num país, como eu disse, que os benefícios não têm o mesmo índice de atualização que tem os medicamentos, como também tem os alimentos, então o valor começa a ficar menor e aí a pessoa tem que achar alguma forma de pagar as dívidas. E paga-se as dívidas de algumas pessoas fazendo empréstimos. E na hora do desespero, uma senhora que me procurou, ela emprestou 2.500. Eric, para pagar em 12 meses, pagou 7.500 reais. Gente, é um absurdo, um absurdo. Ela pagou 3 vezes o valor do empréstimo. Então, gente, muito cuidado na hora que você vai fazer um empréstimo, porque o aposentado tem direito a um juros mais baixo. Então, muito cuidado com esses golpes que nós acabamos de falar aqui, que são os mais diversos. E eles são tão baixos, eu diria que são tão canalhas, esses golpistas, porque eles sabem da fragilidade do idoso. A fragilidade do idoso, muitas vezes, é a carência. E é o que você disse agora, muito bem falado. Passa ligação para uma moça de voz doce, que sabe falar, e vai levando um aposentado e aposentado na conversa. E nessa conversa aí, o aposentado fica muitas vezes sem aposentadoria, sem patrimônio, sem as suas reservas. Quantos idosos perderam a reserva financeira da sua vida, porque deram para canalhas que pegaram e enganaram essas pessoas? Muitos. Então, Perfeito. O que a gente pode dizer é o quê? É possível nós evitarmos que as pessoas caiam nesses golpes. Uma vez, e se cair porventura, tem como reverter, viu, Eric? Uma vez que caia nesse abuso, nessa fraude, nesse golpe, é possível sim buscar uma ajuda de um advogado, de um profissional habilitado, da Defensoria Pública, ou diretamente com o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça dos direitos dos idosos. É possível, inclusive, quando há esse tipo de golpe, até mesmo solicitar a revogação da procuração, se for o caso. Muitas vezes a pessoa passou uma procuração para um filho, para um neto, e aí esse neto está usando desse poder que lhe foi outorgado para fazer o que não é devido. Então, é possível sim a revogação dessa procuração. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, aqui fica o meu alerta, Eric, do ato de má-fé, pode orientar essa pessoa, esse idoso, ou ela mesma procurar diretamente os órgãos responsáveis para tomar as medidas cabíveis. Para interromper as ações, também é necessária, muitas vezes, a intervenção judicial, e para isso, como eu disse, os advogados, ou então a Defensoria Pública. E por falar em advogado aqui, o nosso querido Felipe Vieira, que é diretor aqui de Assuntos Jurídicos, mandou aqui uma mensagem. Parabéns ao Parlamento Aberto, obrigado, Felipe, e ao vereador Dr. Matheus pelo maravilhoso trabalho em defesa dos idosos. Aqui fica a mensagem do Felipe. Muito bacana a participação aí do pessoal. E a Dani Teixeira está falando aqui sobre o fato disso que o senhor está colocando ser muito esclarecedor. E aí eu aproveito, o senhor colocou um termo que eu achei sensacional, é o golpe legalizado. Eu gostei desse termo, viu? Porque a gente fala, né, existem muitos crimes, né,
que estão aí, a lei protege aos crimes, mas tem aqueles crimes que a lei, né, ela às vezes até endossa, né? E o senhor foi muito crítico, né, da reforma da Previdência, que foi aprovada aí no ano passado, né? O senhor aqui na Câmara sempre combativo em relação a essas mudanças, né? Como que o senhor tem sentido o impacto dessas mudanças? Como que o senhor tem visto isso hoje na sociedade, ali na hora de você buscar o seu benefício de aposentadoria, que afinal é um direito que todos temos, né? Todos queremos ter. Sim. Eric, a nossa luta foi uma luta diária para que a gente fizesse com que a reforma previdenciária não fosse aprovada, porque a gente sabia que, de fato, não há déficit previdenciário no regime geral. Isso aí quem diz não é o Matheus Herrer. Matheus Herrer apenas passa o que a Anfip fala, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. Então, são as pessoas responsáveis pelo orçamento da Previdência Social. Mais do que Previdência, pelo orçamento da Seguridade Social. Então, não há buraco nenhum na Previdência Social. Há buracos em outros ministérios. Mas na Seguridade Social, não há. Ela é superavitária, razão pela qual a aprovação dela, tendo como fundamento a existência de um déficit, isso aí jamais deveria ter acontecido. O que nós temos hoje é exatamente pessoas que estavam na iminência de se aposentar, na iminência de ter os seus direitos e acabaram ficando sem direito algum. Não se aposentam mais. Mas assim, não houveram algumas regras de transição? Eric, tivemos algumas regras, mas para algumas pessoas nós não tivemos. Eu pego, por exemplo, um médico ou uma enfermeira que trabalhou, e esse dado é alarmante, trabalhou 24 anos e 11 meses, e ela precisaria de 25 anos para se aposentar especial, faltava um mês para se aposentar especial, um mês, porque as pessoas que estão expostas a agentes biológicos, elas se aposentam com 25 anos. Então, faltava um mês para poder se aposentar. E aí, faltando um mês para poder se aposentar, Eric, vem a legislação nova e fala o seguinte, olha lá, agora você que trabalha exposto a agentes biológicos, não vai se aposentar mais com 25. Vai precisar ter uma somatória de 86 pontos. Então, vai ter que somar a idade, mais somar o tempo especial, ou seja, a pessoa vai ter que ter pelo menos mais uns 10 a 15 anos de contribuição. Mas isso é real? Isso é o que tem acontecido. As pessoas têm procurado o INSS e elas contavam com 24 anos e 11 meses e agora se aposentariam antes em um mês, no mês seguinte se aposentariam e não vão se aposentar, porque não teve transição. Para as aposentadorias especiais, nós não tivemos transição. As pessoas já terão que se aposentar com idade mínima e com um tempo mínimo de contribuição de 30 a 35 anos. Então, gente, as pessoas que estavam requerendo, estavam na iminência, melhor dizendo, de conseguir a aposentadoria especial, os metalúrgicos, né, as pessoas expostas a ruídos, não vão se aposentar mais por tempo especial. Elas terão que esperar mais 10, 15 anos para poder aí pegar uma aposentadoria por tempo de contribuição comum. Esse é um exemplo, mas nós tivemos muitos outros. Pessoas que se aposentariam em 2, 3 anos e vão ter que tocar não mais 4, 5, mas mais 10, 15 anos. Porque a legislação, nesse ponto, ela foi muito dura. Foi muito dura. Se faltavam mais que 2 anos para se aposentar, tanto o homem como a mulher, vai ter que tocar mais 10 anos. Pelo menos. Então, nesse ponto, nós temos uma legislação previdenciária aprovada, infelizmente, e que os danos que tem trazido para a população são os mais diversos. As pessoas precisam desse benefício, e aí o que a gente vê é uma geração que tem desencadeado outras espécies de benefícios. E isso já. Nós tivemos aprovação, Eric, esse dado, ele é um dado mais do que claro, que se confirma pelos afastamentos do INSS. Nós tivemos um aumento no índice de pessoas afastadas por auxílio-doença, por depressão. Por quê? Muitas, porque se aposentariam em alguns meses ou anos, e de repente viam o seu sonho da aposentadoria
ser jogado para 10, 12 anos. E aí, essas pessoas não querem mais trabalhar, não porque não têm vontade, mas porque realmente ficaram depressivas. Não é possível. Elas programaram a vida para esse momento. Essa que é a questão. Não é a questão de querer ou não querer trabalhar. É de um planejamento, Eric. E é de um planejamento, porque alguns planejamentos nós fazemos a curto prazo. Por exemplo, eu quero viajar para a praia. Tá, eu faço um planejamento para daqui 6 meses. Um exemplo só. Eu quero uma viagem um pouco mais longa. Eu faço um planejamento para 1 ou 2 anos. O planejamento para se aposentar é um planejamento de 30 anos para a mulher, de 35 anos para o homem. Então é um sonho que ele vem sonhando 35 anos, que ela vem sonhando 30 anos. Então é quase que impossível uma pessoa quase na iminência do seu direito ver que não tem mais e aí não ter nenhum tipo de patologia depressiva. Razão pela qual não tem se aposentado, mas tem aumentado o número de auxílios-doenças concedidos e requeridos pelo fato das pessoas estarem em situações de ansiedade, depressão. E justamente quando a gente está aqui no Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, não deixa de ser uma violência do próprio Estado contra a pessoa idosa, né? Esse dado que o senhor colocou eu acho assustador. Eu me lembro de suas intervenções aqui na casa relacionado a essa transição, né? Sobretudo a quem precisa da aposentadoria especial. Quer dizer, a partir se você ia aposentar para mais de 2 anos, esse dado não foi escalonado, poderia ter escalonado, né? Vou fazer uma transição para quem vai aposentar de 2 anos, de 2 a 5 anos, para poder escalonar isso, justamente por essa perspectiva, né? Que a pessoa tem ali, né? Isso que o senhor colocou, preparou a vida dela, de repente já está com a vida feita, já educou os filhos, já está com os netos, enfim, é realmente uma situação. Quando a gente fala de violência, realmente é uma violência que chega a ser brutal na minha visão aqui, e acredito que o vereador também concorde. E aproveitando que o senhor está falando de governo federal, teve um requerimento aqui na casa, que é o 286, que é de sua autoria, vereador Matheus Zeller, sobre a questão do auxílio financeiro emergencial para as entidades, né, que trabalham com acolhimento de idosos. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse o que é exatamente essa Lei 1888 e depois nos passasse qual que é a preocupação que o senhor apresenta com esse requerimento. Sim, Eric, o projeto de lei 1888 de 2020, ele prevê de forma muito simples e objetiva que a União repasse recursos no valor de até 160 milhões de reais às casas de longa permanência do país, tendo como objetivo fortalecer o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Esse projeto de lei, 1888, de 2020, já foi aprovado na Câmara, também foi pelo Senado e seguiu agora para a sanção presidencial, que tem até o dia 29 de junho para então poder sancionar esse projeto. A partir de sancionada a lei, de acordo com o texto aprovado, o prazo para envio desses recursos a estas instituições é de 15 dias. Então, nós estamos aí até o final do mês para que seja sancionada, e aí depois de sancionada, 15 dias para que as instituições possam receber aí parte desses 160 milhões de reais. O projeto prevê também que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos faça, então, a divisão dos recursos, considerando o número de idosos atendidos em cada instituição. O dinheiro vai servir para a compra de insumos, equipamentos, medicamentos, enfim, além da adequação de espaços físicos. Diante disso, dessa informação, desse projeto de lei aprovado, eu protocolei um requerimento 286, estou até com ele aqui em mãos, requerimento 286, para que a prefeitura já pudesse começar os trâmites necessários, Eric, para que as casas de idosos que nós temos aqui em Piracicaba sejam contempladas com essa verba, que sem dúvida alguma vai ajudar muito. Então nós temos muitas casas aqui em Piracicaba de acolhimento aos idosos,
e que essa verba vem num momento muito importante. Nós passamos por um momento que nós jamais vivemos e jamais imaginaríamos viver, fomos pegos de surpresa e estamos tendo que nos adequar. Na verdade, tocar a roda do carro com o carro rodando, né? Não tem como parar para poder fazer. Então, esses 160 milhões, ele vem num momento muito importante para estas instituições. Perfeito. E é importante até, aproveitando esse dado, essa questão dessa lei, da 1888, vale lembrar, né, que a gente teve aqui em Piracicaba uma situação extremamente triste, né, que são esses surtos do Covid-19 em algumas casas de acolhimento, né? Nós tivemos o Lar Betel, que sofreu com isso, Residencial Bem Viver, o Grande Jardino, agora mais recentemente o próprio Lar dos Velhinhos, e quando a gente diz isso com muito pesar, né? Porque, afinal, a gente sabe que nenhuma pessoa em sã consciência, com os seus valores básicos de ser humano, gostariam que isso acontecesse. E aí, o senhor acredita que esse tipo de verba auxiliaria essas entidades a se capacitarem ainda mais? É lógico que elas já fazem um trabalho fundamental, um trabalho... eu tenho um contato maior por conta da amizade que meu pai tem com o Jairo Matos, lá do Lar dos Velhinhos, que sempre conta todo o esforço que eles têm ali para fazer o atendimento. O senhor acredita que esse tipo de verba iria auxiliar essas entidades a ampliar ainda mais o trabalho que eles realizam? Sem dúvida. Eric, nós temos os testes, que hoje são medidas necessárias para poder garantir a integridade desses idosos que estão expostos à contaminação, mas é preciso fazer mais. É preciso fazer os testes em todas as pessoas com que os idosos tenham contato, como tem acontecido. Assim, você consegue, no máximo, isolar, o máximo possível, melhor dizendo, isolar e evitar que ele seja contaminado. Estão sendo feitas também desinfecções nas casas de acolhimento, então nós precisamos de mais recursos para que essas casas de acolhimento possam, de fato, ter medidas mais ainda de prevenção do Covid-19, como também de combate a ele, desinfectando constantemente locais dessa casa de acolhimento. Infelizmente, como eu disse, estamos vivendo uma situação nova, ninguém esperava que isso fosse acontecer, então é muito importante que essas testagens, elas continuem sendo realizadas, para que a doença não chegue até esses locais. Já chegou, mas que a gente tente diminuir o impacto do Covid-19 nas instituições onde ficam os idosos, pois é o grupo de risco. A Anvisa, ela fez algumas recomendações, inclusive, específicas às casas de acolhimento. As orientações incluem medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos residentes, principalmente em relação aos casos suspeitos ou já diagnosticados, então, com Covid-19. As informações abordam os sinais e sintomas da doença, tais como febre, tosse, dificuldade para respirar e ações para evitar a disseminação do vírus. A Anvisa também orienta, finalmente, as instituições a fazerem avaliação e monitoramento periódico de todos os idosos residentes. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos de EPI, né? Então, precisamos de álcool gel, precisamos de produtos que os idosos possam utilizar para que se evite esse contágio que hoje nós temos. Então, esses valores que vindo para as instituições, ele vai, sem dúvida alguma, ajudar no combate mais preciso, no combate mais acirrado, como também na prevenção. Perfeito. Pessoal, está acompanhando a gente aqui nessa live do Parlamento Aberto, só para informar aí, que o pessoal vai entrando, né, e às vezes não sabe, eu estou aqui estamos ouvindo o vereador Matheus Heller, que também é assessor previdenciário, estamos aqui falando sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a violência da pessoa contra a pessoa idosa, vários dados já importantes aqui sobre como que está a situação no Brasil, do quanto que isso tem afetado. Inclusive, vereador, eu puxei um dado aqui, que na hora que o senhor falou, acabei não falando, me passou, mas eu acho que é importante.
segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, são 20% dos lares no Brasil em que o idoso é o arrimo da família. É um quinto, né, de todas as famílias do Brasil é sustentada por um idoso. Né, para você ver como que é relevante essa questão que ele estava colocando das aposentadorias e das pensões. E aproveitando ainda essa questão do trabalho que o senhor realiza aqui na Câmara, existe também a sua proposta, né, por meio de um projeto de lei de inclusão da campanha municipal de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa no calendário oficial de eventos do município. O que você acha que o município pode fazer ainda mais para poder combater a violência contra a pessoa idosa? Sim, Eric, nós apresentamos o projeto de lei 555, em que a gente solicita que seja colocado no calendário oficial de eventos do município uma campanha municipal de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, com alusão ao Dia Mundial da Conscientização. Piracicaba pode e tem muito ainda para se fazer através de políticas públicas de combate, como nós já falamos aqui ao longo dessa live, de combate a golpes, de combate à violência de todos os tipos que ocorre na nossa cidade também. Então, nós temos como fazer mais pelos idosos. Para isso é preciso que nós nos unamos. É necessário que nós, nesse mês específico, que vai ser um mês no qual nós estaremos empenhados, todos juntos, juntamente com as instituições, com o Ministério Público, com a Prefeitura, podendo sim pensarmos em ideias, em medidas para que os idosos possam, o máximo possível, ter a garantia dos seus direitos resguardada, para que eles possam sofrer o quanto menos possível, porque, na verdade, Piracicaba já combate muito a desigualdade, já combate muito essa violação ao direito dos idosos, mas ainda há muito que se fazer. Perfeito. Vereador Matheus Zeller, estamos com quase 52 minutos de entrevista. Aqui o Instagram, quando chega 1 hora, ele corta. Então, sempre quando vai chegando nos 50 minutos, eu já vou meio avisando para a gente poder ter aí um desfecho da nossa conversa, né? E a gente começou lá no início da nossa conversa, inclusive o senhor mesmo citou o Kalash, né, que é ex-diretor da OMS, né, se não me engano, que é gerontólogo, é isso? Gerontólogo, tá perfeito. Correto. E ele, junto com outros intelectuais, inclusive, divulgaram uma carta de repúdio ao que eles chamaram de... deixa eu colocar aqui o termo correto, tá? Mas cultura do descarte. Eu achei muito forte esse termo, né? Que é você realmente descartar a pessoa por conta dela ser idosa, e no caso aqui, a gente fala de aposentadoria, né? Dentro da nossa sociedade, o idoso ele perde essa entre aspas, funcionalidade, porque ele deixa de trabalhar, por exemplo, e a nossa sociedade acaba sempre só valorizando aquela pessoa que está produzindo, está em idade produtiva, o que sem dúvida, algo muito desumano, né? Mas como que o senhor vê a reação que nós tivemos contra essa questão, essa situação que o senhor colocou no começo, né? Desse descarte do idoso? Como que o senhor tem visto essa movimentação das entidades, vamos dizer, essa contramaré nessa cultura do descarte? Como que ela está hoje no Brasil e no mundo, e também aqui em Piracicaba? Eric, é uma luta muito grande ainda, que nós já enfrentamos há muito tempo, mas que ela ainda é muito árdua.
nós passamos por um momento, como todo mundo sabe, de pandemia, e todo mundo fala dessa vacina, e há-se uma busca incessante para que essa vacina venha o quanto antes, porque é necessário. Enfim, são projetos de evolução. Nós vivemos num país muito evoluído, e num mundo muito evoluído, que se busca muito, cada dia mais, tudo muito tecnológico, mas ao mesmo tempo, né, nós estamos ainda muito atrasados na garantia do direito dos idosos, na preservação da garantia dos idosos, na preservação da integridade dos idosos. Então, há muito que se fazer. Temos no Brasil, ou no mundo todo, com raríssimas exceções de alguns países, essa frase que foi combatida muito em carta aberta, que é essa cultura do descarte. Uma vez que a pessoa fica idosa, é como se ela fosse considerado um pária da sociedade, né? Um excluído da sociedade. Olha, você já fez a sua parte, então agora não há mais o que se fazer. E aí, os maus, eles têm interesse apenas numa única coisa, apenas os benefícios, né? Previdenciários, o que é algo muito triste, porque essas pessoas produziram por uma vida toda e têm uma experiência enorme e têm muito a colaborar com a sociedade. Para você ter uma ideia, bem rapidamente, Eric, da ganância do ser humano, quando ela não valoriza o idoso, mas está apenas interessado no seu benefício. Nós tivemos um caso muito recente, agora nos Estados Unidos, de uma senhora, que é um dado assustador, uma informação assustadora, de uma senhora que conservou num freezer o corpo de uma idosa por 30 ou 40 anos, tão somente para receber o benefício previdenciário. Gente, é absurdo que um ser humano possa fazer isso, né? Nós vivemos numa sociedade onde se busca cada vez mais, onde se busca avanços em todas as áreas. Olha um avanço agora na área da saúde. Nós estamos na busca dessa vacina contra o Covid-19 e ainda vemos que o caráter de muitas pessoas não evoluiu nem um pouco. Então, é muito triste quando a gente vê isso, porque nós falamos de pessoas que trabalharam tanto e que tem muito ainda a dar a essa sociedade. E, Eric, a verdade é uma só. O que nós fizermos hoje para a sociedade, para a sociedade idosa, ela vai se perpetuar no tempo. Então, todas as pessoas serão beneficiadas, os idosos de hoje, quem será idoso amanhã, é necessário que nós tenhamos mais políticas públicas, e quando eu digo política pública, de fato ações efetivas, porque muitas vezes a intenção nossa desse projeto, de ter esse combate específico nesse mês de junho, que nós apresentamos o projeto, é de poder centralizar e fazer com que o governo, o município e os órgãos fiscalizadores façam o seu papel. O ministro Barroso fez uma pesquisa que nós temos 55, não sei se são 55 mil leis, não sei quantas leis são, decretos, portarias, que já prevêem as garantias dos idosos. O que nós não temos são medidas efetivas de cumprimento das leis. Então, nesse mês de junho, o que nós vamos fazer é exatamente isso, né? Pegar e exigir das autoridades competentes que se cumpra o que já está no ordenamento jurídico, que é a garantia do direito do aposentado, a garantia do idoso, a garantia da integridade sua, física, moral, psicológica. Então, é isso que nós buscamos. Eu estou falando demais, acho que você já vai me cortar já. Imagina. Tá dando tempo. Na verdade, quem vai cortar a gente vai ser o Instagram mesmo, viu, vereador? Mas queria agradecer muito a atenção do senhor aí, e a disponibilidade de conversar com a gente. Uma pena que nós tivemos esse problema aí do vídeo, mas o conteúdo é muito enriquecedor. Eu aproveito, lembro que amanhã nós vamos ter uma matéria no nosso site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Peço para todos que possam aqui seguir o nosso perfil no Instagram aqui do Parlamento Aberto. Agradeço mais uma vez, vereador Matheus Zeller, pela atenção de sempre, pela disponibilidade, pelo trabalho, parabenizo pelo trabalho. Muito obrigado, e a gente vai encerrando mais uma live aqui, agradecendo o vereador, viu, vereador? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Eric, muito obrigado a Valéria, todo o Departamento de Comunicação, obrigado ao presidente, na pessoa dele eu agradeço a todos da casa, e dizer que nós estamos à disposição e queremos uma sociedade para todas as idades. Muito obrigado.
Valeu, Matheus Zeller, obrigado a você que nos acompanhou também. E lembrando, hein, amanhã a gente volta aqui com mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil no Instagram. Obrigado, boa noite, Matheus Zeller. Até mais. Tchau, tchau.